Senhores, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando aí pela rádio. Boa noite a todos meus brigadianos que estão de serviço. E uma boa noite para ti, Rogério, também aí. Fazia um bom tempo. É uma satisfação estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não vinha. Deixa eu ver a TV aqui. Pública. O senhor está bem de saúde, 100% recupera, já levou um susto. 1000%, tô, 1000%. 1000%. Levou um susto, dava a contar que foi uma paralisia facial, alguma coisa assim? Isso, chama uma paralisia de Bell que eu tive, que é uma infecção no nervo que eu tive na parte esquerda da face do meu rosto, que ficou meio paralisado. Eu tive que fazer fisioterapia e etc. Agora voltou ao normal, graças a Deus. Bom, eu vou jogando várias perguntas, entra na conversa também aqui, por favor. Primeira questão, até o prefeito Pedroso já conversou certamente com o senhor. A brigada vai se envolver amanhã, na quarta-feira, às 7h30, tem uma reunião lá no salão do Cindy Lojas, no salão de atos, no auditório do Cindy Lojas. O prefeito fala num pacto comunitário para todo mundo se envolver, todo mundo se cuidar, e o prefeito fala em fiscalização, fala em multa. A brigada vai se envolver, pode se envolver, Tenente Coronel Alencastro? Nós tivemos uma videoconferência com o comandante-geral da brigada, o Coronel Mori, e ele nos relatou que é o seguinte: a orientação do comando da brigada é porque a brigada faça um apoio quando for solicitada via 190. O que significa isso? Quando a prefeitura agir com fiscais deles na ação do comércio e tiver alguma resistência, desobediência ou desacato, liga o 190 que a brigada vai apoiar. Aí não tem problema nenhum. O que eu não posso é deixar uma viatura à disposição de uma fiscalização o dia todo. Eu tenho um policiamento para fazer na cidade, e nós temos recursos, não digo escassos, mas nós temos a metade do nosso efetivo que está faltando como deveria estar. É previsto 102 brigadianos, nós temos 47 em todo o batalhão, uma defasagem de efetivo histórico, não somente no meu batalhão, mas em toda a brigada, Então, em razão do quê? Em relação ao efetivo. Mas digamos, em razão do que essa defasagem? É falta? É uma falta de efetivo. Tem gente... Não, é uma falta de efetivo que não acontece só no meu batalhão. Isso é uma falta de efetivo geral em toda a corporação, histórico isso aqui vem, Então a gente não pode destinar uma viatura especificamente todos os dias para bater porta em comércio, junto com uma fiscalização, até porque é um ato administrativo da prefeitura. A prefeitura tem que tomar as decisões e fazer a fiscalização com a fiscalização deles. Se tiver algum tipo de crime, a brigada vai ser acionada, não tem problema, nós vamos lá atuar a pessoa, por desacato, desobediência, resistência, por lesão corporal, que se negar a fechar o comércio. Nós não estamos se negando a apoiar ninguém. Agora, fazer parte de uma operação todos os dias, deixar uma viatura para ir em comércio, nós não temos condições e nem perna para isso aí, Então, nós vamos dar esse apoio via 190, caso houver crime. Aí a polícia vai entrar, porque é um ato administrativo, da prefeitura, e que a prefeitura tem que utilizar seus agentes para fiscalização. Ficou bem claro, mas só para deixar ainda mais assim, digamos, a população tem denúncia, está ocorrendo, comandante, uma aglomeração em determinado ponto, num bar, numa revenda de combustíveis, num parque, numa praça. Pode ligar ou isso também? Mas é isso que eu falei. Uma vez acionado o Estado 190, havendo crime, nós vamos agir. Isso é sem problema nenhum. A brigada vai estar no local e vai fazer o termo circunstanciado e tomar as medidas necessárias para o ato. Sem problema nenhum. Mas a aglomeração é um crime? Sim, é um crime, está previsto. Hoje? Sim. Agora eu não me lembro qual é o artigo. O artigo 268. 268, é isso aí. O pessoal ele não está utilizando. O que compõe ali o 268? A não utilização das máscaras e a desatenção aos cuidados, entendeu? Os cuidados para não proliferação do vírus. Então a gente aplica o 268 nesse sentido aí. Ou perturbação do sossego público, Perturbação do sossego público também, que estamos em constante combate aí, Aqui porque diz assim, a gente tem bastante... Viu, Rogério? É o 268 aqui, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que é o caso do coronavírus, Então, esse artigo é do Código Penal, é previsto na legislação. Então, uma vez acionado o Estado, nós vamos agir
nesse sentido, porque está ocorrendo um crime, tá? Aí vai ser feito um termo circunstanciado, marcado uma data de audiência, a pessoa vai ter que se explicar na frente do juiz o porquê teve aquela aglomeração e vai ser aplicada uma multa pelo judiciário aí, essa pessoa aí, seja cesta básica ou outro tipo de penalidade que não sou eu que aplico ao juiz aí. Mas no 36º, nesse período, principalmente nos 30 dias para cá, algumas ocorrências registradas de aglomeração? Sim, nós tivemos, olha só, eu vou dar já uma explanação. Ótimo. Aqui rapidamente, tá? Desde que iniciou, logo que terminou ali a festa de Caravaggio e desde que começou então as nossas operações voltadas ao sossego público, tá? Nós já tivemos 486 pessoas abordadas, tá? Justamente no combate à perturbação do sossego. Tá? Veículos, 235 veículos, tá? Veículos autuados em razão do barulho, tá? Nós tivemos 13 veículos. Veículos recolhidos, que daí são situações onde tanto o CRLV não estava pago, quanto a questão deles não poderem retirar o equipamento de som do veículo. Daí o veículo é recolhido junto. Tá? Então é oportunizado a pessoa retirar o som. Se ele não consegue, aí o veículo é recolhido. Tá? E prisões, neste sentido aí, foram 28. Tá? Nós tivemos 7 TCs por perturbação do sossego alheio. 7 TCs. E 4 TCs foram diretamente relacionados à não utilização da máscara. Eram aglomerações onde nós presenciamos, vimos que havia, além da perturbação do sossego, haviam pessoas aglomeradas sem os cuidados necessários para não transmissão do Covid. Então, para essas 4 pessoas, foram feitos os TCs daí pelo artigo 268. Só para repetir, o que acontece com uma pessoa dessas? Ela tem que ir depois responder, é isso? Sim, é marcada uma data de audiência no termo circunstanciado, né? E ela vai responder na justiça. E a aplicação da pena é o juiz que vai aplicar lá, se é cesta básica, se ele vai fazer algum serviço comunitário, né? Daí não parte... A partir do juiz aí, a aplicação da pena. A preocupação que a gente tem na questão de informar, comandante, e também o tenente Lucas, comandante Alencar, é o seguinte, é aquela coisa da ligada pro 190, aqui do lado de casa tem gente sem máscara. Aí, esse que é o detalhe, mas a brigada não compareceu, mas eu chamei. Isso, tem esses detalhes, então, que não seria brigada militar com essa, o pessoal aqui tá sem máscara, quer dizer... A prefeitura recomenda ligar para a ouvidoria 984045537, mas é horário de atendimento da prefeitura, num pequeno espaço de tempo. Esses casos assim que as pessoas estão a fim de denunciar, é brigada militar? Não, pode ser, não tem problema, a viatura pode deslocar no tendo de ocorrência e orientar essas pessoas a colocarem máscara, né? Porque é uma união de esforços de todos nós, tá? Mas eu repito que essa questão do coronavírus é muito importante, né? Todos os órgãos de imprensa batem em cima para que fique em casa, utilize máscara, álcool gel, né? Mas não tem problema nenhum. Eu acho que, Lucas, essa questão de ligar para o 190 e ir lá orientar a pessoa a utilização da máscara, né? Isso aí não tem problema nenhum. A gente vai lá e orienta. Tiago, boa noite. Sábado liguei e nem sequer foi atendido. Adilson Silva, a polícia vai fiscalizar, já fiz ligação. André Razeira, brigada é para ir atrás de bandido. Só para te dar um retorno. Mas, fala, tenente, por favor. Deixa eu só fazer um parêntese, porque assim, eu trabalho junto com o efetivo nas operações, principalmente de sexta para sábado e de sábado para domingo, tá? O que acontece? Só para o pessoal entender muitas vezes a questão da demora. Uma ocorrência, nós vamos partir do princípio, são 6 horas de... Eu vou colocar só o primeiro turno, que é da meia-noite às 6 da manhã, vou colocar só esse horário, tá? São 6 horas. Para a gente dar um atendimento adequado e merecido ao nosso cidadão, no mínimo, entre deslocamento de ida e volta até uma outra ocorrência, 30 minutos. 30 minutos. Então você percebe que para uma ocorrência, em média, 30 minutos. 2 ocorrências, 1 hora. 12 ocorrências razoavelmente bem atendidas, passam 6 horas do turno. Então, muitas pessoas ligam e pedem, a brigada não veio, ou a brigada não demorou. É porque está na fila de espera. Está na fila de espera.
Temos que ter essa noção. E tudo aquilo que a gente atende nesse fim de semana, por exemplo, fim de semana passado, ficou um lugar que a gente não foi. Tá? Eu não vou dizer o lugar porque eu vou ir lá, né? Nesse fim de semana. Mas ficou faltando esse lugar. Agora, nesse próximo serviço que eu vou ir lá. Entendeu? Eu já vou chegar e antes que comece aquelas demandas já enlouquecidas ali, que não para o 190, eu já pego e vou lá primeiro. Mesmo que não chame. Mas que a pessoa ali no 190, ela pensa que é o atendimento eu trabalhei no 1º batalhão em Porto Alegre, pegava toda a zona sul de Porto Alegre, tá? Em 97 isso. Tinha 32 ocorrências esperando despacho de viatura. De uma madrugada de sexta para sábado. E não tinha viatura para tudo. Né? Pra te ver a loucuragem que é a coisa, né? Mas dava de tudo quanto é tipo de ocorrência. Claro que nós damos prioridade às ocorrências à vida de pessoas. Onde há tiro, onde há Maria da Penha, onde há risco à vida da pessoa, a prioridade vai ser essa ocorrência. Agora, o camarada que está com som alto ou com outro tipo de ocorrência mais leve, vai ficar na fila esperando. Infelizmente, que dera eu ter 30 viaturas na rua aqui por turno de serviço. Que dera eu. Mas nós temos nossos recursos, dentro das possibilidades, nós vamos atender dentro das nossas necessidades. Isso é uma coisa natural. Agora, eu repito, que essas questões de som alto ou perturbação do segurança público, que tenha que ter uma parte interessada para representar contra outra pessoa. Isso é fundamental para fazer o termo circunstanciado, porque não é só apenas acionar o Estado, tá me entendendo? Isso é uma ação pública condicionada à representação. Então tem que ter a pessoa para representar contra outra pessoa no termo circunstanciado, onde vai ser dito uma data de audiência e essas pessoas vão se encontrar no judiciário. Não adianta, digamos, a Brigada Militar, o patrulhamento que está acontecendo de forma agora muito forte, tem uma patrulha hoje em cima disso, né? No caso, não adianta a patrulha verificar que tem uma perturbação, não vai ser a brigada que vai. Não, é uma ação pública condicionada à representação, tá me entendendo? E quanto mais gente representar contra aquela pessoa que está com o som alto, fica melhor para a justiça, porque a justiça entende que talvez que apenas uma pessoa só que está sendo perturbada ou lesada por aquele som alto e o restante não seja uma coisa que tenha a entender para o judiciário que seja de um crime de maior potencial ofensivo. Tá me entendendo? Então, quanto mais gente sendo perturbada e constar no termo circunstanciado para nós, é melhor para o judiciário, tá? Contra aquela pessoa que está colocando o som alto. Não adianta uma pessoa num condomínio um condomínio que mora 50, 100 pessoas, uma pessoa ser perturbada só, né? Então, alguma coisa de errado. Tá me entendendo? Então, quanto mais consistência o termo circunstanciado, a representação contra aquela pessoa, fica melhor para o judiciário. Senhores, a questão da perturbação, são tantos casos assim em Farroupilha ou já nessas primeiras semanas da patrulha praticamente resolvido? Não digo 100%, mas os graves problemas serem... Esse fim de semana passado agora nós fomos nas denúncias, eu estava de serviço, né, na sexta-feira, de sexta para sábado, nós fomos em praticamente todas as denúncias que foram ligadas para o 190, nós não constatamos nenhuma, sabe? O pessoal ligava e dizia, tem 20 carros aqui, um monte de pessoas reunidas, a gente ia lá, não tinha. Às vezes tinha 2, 3 veículos, o pessoal estava com máscara, né? O que configura a aglomeração? A partir de quantas pessoas é a aglomeração? Não, nós temos um limite ali, por exemplo, reuniões e coisa e tal, a gente viu ali no decreto 30 pessoas, né? Até inclusive em Caravaggio, na época ali que nós estávamos nas pré-romarias, nós tínhamos ali um pequeno salão aberto e só podiam entrar 30 pessoas, né? Mas, por exemplo, via pública, é difícil você chegar e dizer assim, só pode ficar 30 pessoas nesse canto ou naquela esquina. Agora, no momento em que a gente vê muitas pessoas juntas e vê o risco da proliferação do vírus, aí nós entramos. É o mesmo caso tu levar a pessoa com droga para a delegacia, quem dita que o camarada tá traficando ou tá sendo usuário da droga, porque não há especificação na lei de a quantidade que tu tá levando, se é tráfico ou se é consumo. Quem define é o delegado.
de polícia, né? É a mesma coisa nessa situação. Quem vai definir, basicamente, vai ser a guarnição de serviço. Essa aglomeração de pessoas, se tiver um número X de pessoas aglomeradas fazendo festa, obviamente nós vamos agir. Agora, ter 2, 3 se falando com um sonzinho, batendo papo, eu acho que não tem o porquê também. Não teria o porquê. Aí nós vamos ter que ter uma consciência, tipo a aplicação da lei, como o delegado faz quando a gente leva alguém com tráfico, com droga para a delegacia. Quem define é o delegado, porque a legislação diz que não tem a quantidade de droga para definir o que é tráfico ou consumo. Quem define é o delegado de polícia. Deixa eu dar uma guinada também, depois eu deixo o senhor essa minha colocação final. Estava fluir, porque nesse período, vamos falar dos últimos 100 dias praticamente, desde o começo, a brigada não parou. Muita ação, muita prisão também, muita droga na região que veio de fora também, muitas apreensões. E o trabalho na região inteira, Flores da Cunha, tem te chamado a atenção, comandante, como responsável pelo 36? Flores da Cunha é uma cidade que, nesses últimos 3 meses, muitas ocorrências? Ou dá para dizer que todas tiveram? Não, é que Flores da Cunha é também bem perto de Caxias do Sul, né? Como assim, Antônio Prado é mais distante, como São Marcos também é perto também, mas é um polo que é uma cidade considerada uma cidade média, né? Mas que dá também bastante ocorrência também, inclusive de som alto lá. Naquela região é o capitão Tonato que comanda a região, mas nós estamos monitorando, estamos fazendo o nosso trabalho dentro das nossas condições, né? Para dar segurança à comunidade. Estamos 24 horas na rua, todo dia da semana, né? Prestando o auxílio à comunidade. Quando há necessidade de ter apoio de mais efetivo, aí eu peço lá para o comando o apoio do BOI, que é o Batalhão de Operações Especiais, que é localizado em Caxias e está atuando inclusive lá em Flores da Cunha direto com apreensões de droga. E a droga, ela é um mal na nossa sociedade, desde a classe baixa, média e alta, que consome, né? Então isso aí é um mal que, por exemplo, os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo, né? Depois vem a heroína, que eles consomem lá. Aqui nós estamos na pedra, no crack, que é a pior que tem, né? Ou a maconha. Nós vemos aí através da imprensa tabletes apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, para os outros órgãos, Receita Federal, e eu ainda acredito. Depósito em forqueta de cigarros roubados. Exato, assim, ó, Laboratórios 2 em Caxias recentemente. Assim, ó, nós não estamos mais vendo papelotezinho, nós estamos vendo tablete de apreensões, tá? E eu ainda acredito que isso aí seja a ponta do iceberg ainda, que isso aí tem muito mais, imagina, nós fizemos uma fronteira no nosso país com 10 países, inclusive com a Guiana Francesa, que é da França. Nós fizemos uma fronteira com quase 4 vezes a diferença do México com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não conseguem evitar a entrada de droga do México para os Estados Unidos, com a maior potência mundial do mundo em termos de militar e em termos de polícia, né? Agora nós somos numa fronteira 4 vezes maior. E dá para fiscalizar tudo isso? É humanamente impossível. Então, a droga, ela entra pela fronteira. Isso é líquido e certo. E a polícia, tanto a militar como a Polícia Rodoviária Federal, que são nossos parceiros, a Polícia Rodoviária Estadual, tem feito várias apreensões, e isso me preocupa muito, Rogério, porque a gente vê que a coisa é pesada, né? O consumo da droga é muito, tanto, repito, classe baixa, a média, a alta. A baixa não consegue pagar a droga, o que faz? Vai pro furto, vai pro roubo e vai o quê? Pro homicídio. Que no 90 e poucos % dos homicídios é relacionado ao tráfico de droga, e pessoas de baixa renda, pessoas que não conseguem pagar o seu consumo da droga, e acaba se envolvendo com tráfico e acaba morrendo pelo tráfico. A classe média alta paga sua droga, se consome, né? Mas há o consumo. E onde há o consumo, há a venda, há o comércio. E há a entrada pela nossa fronteira de droga, e não só pela fronteira, vamos ver pelos portos aí pelo Brasil, por Santos, por container, vem por tudo, né? Então nós temos o nosso continente é muito grande, a nossa fronteira é muito grande, o Brasil é grande, nós não somos um Uruguai, que é do tamanho do Rio Grande do Sul. Então para mim, no meu ponto de vista, é quase humanamente impossível uma fiscalização, tanto por parte policial como federal, para fazer a monitoração de toda a nossa divisa diária, tanto ela terrestre como ela com limite marítimo, né? De toda a nossa costa marítima. Agora, o consumo de drogas aqui na Serra é uma coisa que muita gente os estudos não mostram a realidade que a gente tem. Porque as prisões que os senhores realizam de quantidade que vem aqui para a Serra
é muita gente, é muito maconheira, muita gente viciada em droga pra caramba, né? Não, isso tem... O número de drogados, enfim, que não acontece quase nada, né? A lei não pune o que ele é doente, né? O que a lei hoje, que a gente tem... a lei, ela tem uma definição para o usuário de droga, é um dependente químico. É uma pessoa doente que depende daquilo ali. Então, hoje, a justiça vê a pessoa como doente e não como criminoso. Tá me entendendo? O tráfico de droga já é outra coisa. Se tu se enquadrar num tráfico de droga, aí sim tu vai baixar a cana. Tá me entendendo? Tu vai pra cadeia. Agora, tu tá com 2, 3 papelotes fumando, não sei o que mais, se eu posso levar pra ocorrência pra delegacia, no máximo vai ser feito um registro, tá? E o camarada é tido pela justiça como doente e como usuário de droga, né? E dependente químico. Ponto. Mas muitas vezes é na curtição, não é na questão de dependente, de doente, é mais na curtição e... Exato. Bom, senhor, deixa eu fechar e deixo à vontade, só para registrar aqui um toquezinho. Pablo Barrete, que é o presidente da Associação dos Deficientes Visuais. Comandante, se alguém estacionar na vaga de deficiente, é crime? Interrogação. Podemos chamar a brigada? Não. Estacionar na vaga do deficiente físico, nós temos... Eles têm um problema, os deficientes... Não é crime, é infração de trânsito. É uma infração de trânsito, tá? Mas pode chamar a brigada? Apesar que o Código de Trânsito existe crimes de trânsito. Nós temos os crimes de trânsito, mas não se enquadra. Não se enquadra. Mas pode chamar a brigada? Claro, claro. Daí que chama o carro, não tem problema nenhum. Comandante André Silvério de Santa Cruz do Sul tá ouvindo a gente, te manda um forte abraço, deseja saúde e relembra tempos das regionais da proteção e defesa civil no estado. Saúde e sucesso. Obrigado, querido, obrigado. Tá lá em Santa Cruz ouvindo a gente. Muitos amigos aí, eu comandei a defesa civil com 61 municípios aí. Obrigado pela consideração, viu? O André Silvério já se aposentou, quer dizer, muito novo. Vambora. O Fábio manda informações aqui de locais de problemas, a Silvia também. Já responderam quantas pessoas configuram aglomeração, aí depende do caso, enfim, agora eles estão definindo o local mais ou menos ali, né? Definindo o local e também a conduta da pessoa, né? Tenente Lucas, sou responsável pelo policiamento aqui em Farroupilha, alguma recomendação, alguma informação que o senhor acha importante? Assim, eu volto a frisar essa questão do tráfico, tá? Só gostaria de dizer assim, muitas vezes nós produzimos aquilo que depois a gente tem que correr atrás, né? Então, nós temos uma parcela da sociedade que está doente, está usando drogas, e isso faz fomentar o crime, né? Isso faz fomentar o crime. Gostaria de dizer também que, assim, algumas pessoas às vezes ficam também falando sobre, aumentou o crime, aumentou isso, aumentou aquilo. Assim, olha pessoal, ele vai mudando de lugar, tá? Houveram grandes apreensões de drogas, né? E essas pessoas que antes fomentavam o tráfico, elas têm que mudar, elas vão partir para o furto, vão partir para o roubo de veículo, elas vão acabar migrando justamente pela quebra do tráfico, né? Então, assim, a Brigada Militar, ela está trabalhando, o efetivo está aí, está dedicado, está trabalhando, né, em prol da sociedade. E o que eu peço é que as pessoas, assim, tenham muita consciência, principalmente nessa questão do perturbação do sossego público. A gente percebe que algumas pessoas, por isso que eu reforço ali o que o coronel já falou, né? A gente precisa da representação, porque muitas vezes a pessoa que está lá, ela não tem o ânimo de perturbar ninguém. Em muitas ocorrências de perturbação que a gente foi, é a avença entre vizinhos. A gente chegou lá e era a avença entre vizinhos. Aí a gente perguntava para os vizinhos do lado, vocês estão perturbados com alguma coisa? Não, aqui está tudo tranquilo. Aí você percebia que era só a avença entre vizinhos. Daí a importância, então, da gente ter uma representação. E consciência com o coronavírus, né? Infelizmente, assim, nós temos que seguir o que está na lei. Não é que infelizmente, nós seguimos o que está na lei. Estados Unidos, Califórnia, meu primo tocando guitarra 1 da manhã. Tá? A polícia bate na porta lá. Só tem reclamação de som alto. O senhor assina aqui, o senhor está cientificado, tá? Que tá fazendo perturbação do sossego público. Ele assinou, fechou a porta, a polícia foi embora. O americano disse assim pro meu primo, a partir de agora tu desliga tudo aí, vamos dormir. Se a polícia bater de novo aqui, se eu não abrir a porta, eles arrombam a porta, nós vamos presos. E $3.000 de fiança, tá? Então lá já a lei é diferente. Lá, uma vez acionado o Estado, eles atuam. Aqui é mediante a representação. Mas lá é outra coisa, né? Tô dando um exemplo completamente diferente. Que lá funciona desse jeito. Lá a polícia. E é $3.000 de fiança.
E não tem choro. Comandante, para fechar, algo que o senhor gostaria de dar uma reforçada, ou assuntos que a gente não tocou, que o senhor acha importante? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o apoio de vocês, né? Sempre nossa parceria em divulgar as nossas ações, sempre nos convidando para vir na rádio aqui para informar a população de como é a nossa atuação. Temos nossos defeitos, como qualquer instituição, temos cada vez mais praticando para que não haja a demora em ocorrência, né? O pessoal liga para cá e reclama, tá? Mas nós fizemos o possível. O impossível demora um pouquinho, mas não resolvemos. Nós vamos atrás para tentar fazer o máximo possível do nosso efetivo em prol da população aqui de Farroupilha. Comandante, do efetivo, tivemos problemas com algum teste positivo de Covid-19 com integrantes da brigada? Foi aqui em Farroupilha, deu falso positivo, tá? Ele testou a primeira vez, deu positivo, num segundo teste já aí deu negativo. Daí é o que eles dizem, é o que eles chamam de falso negativo, né? Mas ainda apenas nesse caso. Pessoal cumprimentando o trabalho da brigada, essa parceria com a comunidade inteira, o reconhecimento, o carinho da comunidade. Um ouvinte pergunta um assunto interessante mesmo, que rápido temos esgotado. Manos da Serra e os bala na cara. Como é que a brigada militar conduz esse assunto aí? Deixa as facções trabalhar? Não, entre aspas. Não. No momento em que a gente deixa eles trabalhar, eles estão colocando em risco a vida do cidadão, né? Não, nós trabalhamos diariamente, como o coronel falou, 24 horas por dia. Todos esses lugares aí são monitorados, tá? A partir do momento em que nós temos a segurança e a certeza para agir, nós agimos. Tanto que as apreensões são feitas, né? Tanto que muita apreensão Isso aí feita. É um trabalho da nossa segunda seção de informações, que vai em cima e fica monitorando e passa informações para nós agir. Essas duas facções hoje estão presentes. Quem está envolvido? Foi o que eu falei. Nós temos prova suficiente para isso. Prova suficiente, levantamento do local. Nós precisamos da segurança e da oportunidade para poder chegar naquele local. Tanto que elas são feitas, né? Inúmeras prisões são feitas. Senhores, muito obrigado pela presença aqui, Tenente Lucas, Comandante Alencastro. Até uma próxima, qualquer novidade, por favor. Eu que agradeço a ti essa oportunidade mais uma vez, como eu já falei, e a toda a comunidade de Farroupilha aí pela audiência, e os meus brigadianos que estão 24 horas na rua aí combatendo o crime e levando o nome do batalhão em prol e o nome da brigada em prol da comunidade.